caminhos por onde andei, as cantigas que ouvi e cantei, nessa terra que tanto nos traz. Sou mineiro, sou Minas Gerais. A viola, o tambor, os sabores, são amores vivendo em mim. São encantos da natureza, é beleza que não tem fim. Oh, Minas Gerais, oh, Minas Gerais. Minas é encanto por todo lugar. Minas, a história mostra o seu valor. É a fé nas montanhas e vales. Minas com muito amor. Minas Turismo Gerais. Municípios, rincões, torrões, tradições, uma cultura diversificada, uma economia cada vez mais pujante. E hoje com a gente aqui no nosso programa, vamos falar de economia, de diversificação, com Marildo Pereira, diretor da Federa Minas. Marildo, um prazer você estar no nosso programa para a gente falar sobre essa importância da economia mineira. Primeiro agradecer, um prazer estar aqui com você. Nós temos trabalhado muito aí nessa questão, né, de cuidar da diversificação econômica no estado de Minas Gerais, né, de tentar, esse estado tão grande, né, e a gente tentar ajudar os municípios a desenvolverem mais e fortalecer cada vez mais o estado de Minas Gerais. Então é um prazer estar aqui com você. A gente tem andado muito, Marildo. A Marildo é diretor da Federa Minas, Federação dos Associados Comerciais do Estado de Minas Gerais, empresário, administrador de empresas, investidor do ramo hoteleiro em Minas Gerais, gestor de projetos de grande porte. Entre eles, Amarildo, você é o idealizador do Fórum Regional de Diversificação Econômica. Em Minas Gerais, a gente sabe, teve a época do café, teve a época do leite, a mineração que vem longos e longos anos, e a gente sabe que o minério dá uma vez só a safra. A safra não é plantar o minério que daqui a alguns anos vai voltar. Esse projeto seu da diversificação econômica de Minas Gerais é importantíssimo para todos nós, 23 milhões de mineiros, vamos dizer assim, e para os 220 milhões de brasileiros. Como é que você está fazendo esse elo desse trabalho da diversificação econômica de Minas Gerais? Trabalhando dentro, né, de projetos, como eu sou gestor de projeto e venho trabalhando há muitos anos com isso, quando eu vim morar, né, eu sou nascido no interior do estado do Rio de Janeiro, morei no Rio, capital, depois trabalhando, rodei esse Brasil trabalhando, e vim para Minas Gerais em 2012, fiquei até 2014, voltei em 2018. E aí, nesse meu retorno, né, entendendo um pouco mais, estando mais próximo do empresariado de Minas Gerais, eu comecei a ver essa preocupação, né, de muitos da dependência, né, da mineração, principalmente na região onde eu moro. Atualmente eu moro em Mariana. E as empresas, né, como eu sou muito ligado às grandes empresas, por ter, né, eu ser oriundo delas, entendendo que as empresas têm essa preocupação e têm essa dificuldade de implementar projetos junto ao poder público e ao terceiro setor, projetos que possam discutir de forma mais abrangente o assunto de diversificação econômica. E me incomodava muito isso, né, de eu estar vendo essas possibilidades que existem de diversificação e isso não ser tratado da maneira, com a importância que o assunto deveria estar sendo tratado. A partir daí, as pessoas que são mais próximas, parceiros de negócios que são mais próximos de mim, eu conversando isso, resolvemos criar um projeto, né, que é o Fórum Regional de Diversificação Econômica, e nós estamos já no 4º ano, né, então há 4 anos que a gente vem discutindo isso, mas no primeiro ano foram assim 2 meses, a gente apresentou esse projeto para as grandes empresas, na época Samarco, Vale e Cedo Mineração, eles apoiaram o projeto e nós resolvemos implementar, fizemos um evento, esse evento foi em Ouro Preto, a gente fez no Sesc de Ouro Preto, e esse projeto tem algumas regrinhas que a gente criou, que para a gente ter liberdade da gente falar, a gente não usa no fórum regional, a gente não usa recurso público. A gente só faz um recurso da iniciativa privada, para que a gente tenha liberdade
para falar e cobrar e apoiar os municípios, independente da questão da participação, de ter recurso ou não. E as empresas gostaram disso, as grandes empresas que são nossas parceiras gostaram dessa ideia e desse formato. E o projeto não é um formato engessado. Sim. Ele vai mudando a cada ano de acordo com os assuntos que são mais importantes, as relações que vão sendo criadas, os parceiros que vão chegando. Hoje a gente tem outros parceiros, a AMISA, que é a associação também que está com a gente agora participando da Uzi Minas. Então, a ideia nossa é que a gente possa discutir o assunto de diversificação econômica com todos os envolvidos, direto ou indiretamente. É o poder público, terceiro setor, nas suas mais abrangentes escalas, e as grandes empresas. Então, o que a gente fez foi colocar à mesa esse assunto sem regramento, sem pudores, né? Então, a gente precisa conversar sobre esse assunto, entender quais são os problemas que isso pode gerar, essa dependência pode gerar, e como a gente tem que trabalhar pensando no futuro. E cobrar, né, do poder público, principalmente, a implementação de projetos a longo prazo. Quando você está falando aí, pessoal, hoje nós estamos conversando com o Marildo Pereira, diretor da Federaminas, e tem esse projeto da diversificação da economia mineira, e pode passar isso para o Brasil inteiro também, né, Seria Marildo? ótimo, né? Falar, porque é um trabalho, né, bem complexo e tem que várias mãos, você monitorando, mas várias mãos. O que eu estava pensando, é um leque. A economia é um leque. A gente, né, como jornalista, é mandar um abraço para o pessoal. Nós estivemos lá em Ribeirão Preto, o pessoal da Secult, o Leone, secretário de Estado, que está desenvolvendo muito o turismo em Minas Gerais, a subsecretária Patrícia Moreira, que estivemos lá, os jornalistas, os prefeitos que estiveram lá, vereadores, mostrando o potencial de Minas Gerais na economia do turismo, na geração de emprego e renda, os hoteleiros investindo, os gestores da economia, do trade turístico desenvolvendo. Não podemos deixar para trás esse lado do turismo e a cultura de Minas Gerais, que é muito forte. Você é de Mariana, você sabe Isso. como que é importante essa história de Minas Gerais e os novos caminhos que nós temos. E aí eu faço essa pergunta. Esse trabalho que você faz lá junto à Federaminas, já está junto à FIENG, vamos dizer assim, como é que esse trabalho? Quando a gente começou o projeto, eu ainda não estava... Eu não estava na Federaminas ainda no início, quando a gente lançou, eu estava só como presidente da Associação Comercial, mas a Federaminas sempre foi uma parceira. Depois eu fui convidado pelo Valmir, né, Rodrigues, que é hoje o atual presidente da Federaminas, e à época também está no segundo mandato, convidou para eu passar a fazer parte da diretoria junto com ele, e esse projeto veio para parceria dentro da Federaminas. Então hoje ele é um projeto que está dentro da Federaminas também, o Fórum de Diversificação. E a gente tem conseguido, né, trazer os atores para conversar e fortalecer mais ainda esse assunto, e envolvendo né, o terceiro setor através das associações comerciais, né, os grupos de trabalho, os conselhos. Então, a ideia é que a gente não tem... O fórum não tem um formato fechado. A ideia do fórum é que o assunto, a base seja a diversificação econômica, em todas as suas vertentes, principalmente, né, na questão do turismo. Então, você vê, em Mariana, né, onde hoje eu estou morando, né, Minas Gerais nasceu lá, a primeira capital, né, a Primaz de Minas, tal. Ouro Preto com a sua importância mundial, né, que a gente não tem como desassociar isso. E o trabalho que a Secult vem fazendo hoje, né, já há algum tempo, né, desde o mandato do nosso atual governador, né, que tem feito um trabalho brilhante, valorizando o empresariado. Então, a gente agradece muito, porque a Federaminas também é uma grande parceira do governo do Estado. A gente está muito próximo. A Federaminas também hoje nós temos uma cadeira no Conselho Estadual do Turismo, a qual eu estou à frente também. Então, a gente vai tentando trabalhar e preenchendo essas lacunas e levando essa discussão, a valorização do empresariado, né? A valorização de se ouvir o empresariado e todas as associações. A gente tem parceria com a FIENG, né? Cada um cuidando da sua parte, mas a gente tem essa relação próxima com a FIENG. Sebrae é importante. Sebrae também, muito né? importante. Hoje nós estamos com a vice-presidência do Sebrae, né? A atual presidência está com o Marcelo, que é da CDLBH.
e a vice-presidência está com a Federaminas, né? O Valmir hoje está como vice-presidente, estou fazendo um trabalho forte lá, pensando no desenvolvimento econômico e trabalhando muito no turismo. Então, a gente tem feito isso. Sim. A ideia nossa é fortalecer com o FEComércio, com a FCDL, então a gente não tem isso. A gente pensa no empresariado e no desenvolvimento e fortalecer o empresariado, porque o recurso vem gerando a economia, rodando a economia. Não adianta a gente imaginar, o governo não tem dinheiro, né? O governo só tem dinheiro dos impostos que nós pagamos, né? Isso não roda mesmo. Mas aí essa é importante que você está falando. Se depender só do poder público, não podemos. Temos que ter essas ideias que você está tendo, que a federação tem, Federação das Indústrias, Federação da Agricultura, FAENG, Federação do Comércio, né? Falar em mandar um abraço, que já está chegando vários aqui. Um abraço a Milena Pedrosa, grande Isso. Milena. Em breve estará aqui, depois de estudar, fazer mestrado lá em Londres, na School London. Um abraço a Milena, grande pessoa, parceira coração. De primeira. Um abraço a ela e a todos. Celso Faria, musicista, esse é músico das melhor qualidade. Quando você precisar, Celso Faria, oficial, toca com viola, estudioso de música. Um abraço, Celso. Grande Rodrigo. Rodrigo Medeiros é hoteleiro. Ele é gerente do San Diego Express ali no Barro Preto e Ibis Contagem, Montes Claros, Jataí. Fica voando e trabalha muito, viu? É uma pessoa boa para você fazer uma visita lá, tomar um café com ele, Rodrigo é competentíssimo. Um abraço ao Rodrigo. Um abraço ao Rodrigo, cansado do Hotel Intercity também, um incansável empresário nessa área. O Cássio Guilherme, boa tarde. O assunto é muito importante. A Marildo tem muito conhecimento e propriedade para falar. Falei da Milena, ela entrou aqui. Que coisa boa ver os dois queridos por aqui. Um sucesso grande, Milena. Um beijo no coração, minha amiga. Que bom que você voltou para as Minas e Belo Horizonte e para o Brasil, né? Porque ela não para. No dia que eu conversei com ela, estava na Bahia. Nalvan, parabéns pelo programa, Sérgio. Então, Marildo, pegando aqui o gancho aqui do Cássio Guilherme com o Tinho Ferreira, propriedade para falar sobre isso. Eu tenho visto que você é muito catedrático nessa área mesmo. Você que está nos vendo, assina, dá um like, curte aí. Sérgio Moreira, Minas Gerais. Mas eu estou vendo aqui o seu material do Fórum Regional de Diversificação Econômica, que você tem desenvolvido pelo interior mineiro. Você vê hoje o gestor público enxergando que o município não é só, como se diz, vamos costurar umas coisinhas, não. Tem que pensar em coisa maior. A preocupação que a gente tem, né, como gestor, é de tentar apoiar, como gestor privado, de tentar apoiar o poder público, mostrando para eles que a gente precisa entender que o crescimento ele é regional. Não dá para você tem que trabalhar o crescimento local, mas tem que pensar regional. Então, a gente tem feito isso. Nós fizemos agora uma parceria, né, na Semana do Desenvolvimento Econômico de Itabirito. A gente estava lá com a secretária de Desenvolvimento Econômico, a Patrícia, que nos recebeu, e nós apoiamos lá o evento e levamos a questão da diversificação econômica para discutir lá. A gente tem feito isso em outros municípios. Um grande parceiro nosso é o Felipe Guerra, que é secretário de Desenvolvimento Econômico de Ouro Preto, um parceiraço também, que tem feito um trabalho espetacular à frente da Secretaria em Ouro Preto. Então, o que a gente tem tentado mostrar para os municípios é que, para se desenvolver o município, você precisa estar pensando, né, com quem é diretamente ligado e com os investidores, que é o empresariado. Exemplo que a gente tem trabalhado muito, né, em outros municípios também, Conceição do Mato Dentro também, a gente está trabalhando próximo lá também, a gente vai fazer um fórum local lá também, trabalhando junto com os secretários, com o prefeito, né, que a gente também que assumiu agora. Um jovem, né? Um jovem prefeito. Acho que não tem nem 30 anos. Eu não sei bem, mas se tiver isso, uns 30. Mas uma pessoa muito ativa, tem feito um trabalho muito bom lá à frente, tem um futuro brilhante para a Conceição do Mato Dentro, né? É recente, né? A mineração lá tem 15 anos aproximadamente, acredito eu. Então, eles têm, dá para eles mais fácil aprender com os erros dos outros municípios. Mas a gente tem algumas dificuldades em alguns municípios, porque nem todo mundo, as pessoas são diferentes, cada um pensa de uma forma diferente, né? E o fórum só é o sucesso que ele é hoje, que a gente acredita e a gente tem certeza do sucesso que é, porque o fórum não é meu, né? Eu só tive uma ideia, que eu juntei com um grupo,
e a gente tem um grupo de parceiros que faz isso acontecer. E cada ano a gente vem trazendo outras pessoas para o grupo, porque a gente tem a certeza que nós não temos a solução e a gente não imagina que em algum momento a gente vai chegar a uma conclusão, né, de onde a gente, né, do que tem que ser feito. Esse assunto tem que ser discutido e ele vai mudando de acordo com a economia, porque né, o país muda o tempo todo, o mundo muda o tempo todo, né? E a gente precisa estar o tempo todo estudando, entendendo, conversando, aprendendo com os erros, né, de preferência aprendendo com os erros dos outros. Então, o que a gente tem trabalhado é trazendo o máximo de pessoas para dentro da discussão, né, e tendo a certeza que a gente só vai conseguir chegar em algum lugar ou implementar algum projeto juntos. Né, e juntos, né, desde o pequeno que está recebendo o projeto até os grandes patrocinadores, não os parceiros. Sim. Então, às vezes, a gente tem uma dificuldade em algumas prefeituras, né, do poder público entender a importância de se conversar e de que nem tudo que está na cabeça, por mais que tenha uma ótima intenção, né, porque a gente imagina que essas pessoas tenham boas intenções, mas isso não quer dizer que vai ter sucesso. Nem tudo que eu imagino seja bom para mim vai ser bom para você, isso não tem certeza nenhuma. Então, a gente tem que trabalhar juntos, discutir esses assuntos, e às vezes a gente tem dificuldade, sim, com alguns municípios, com alguns, né, não só municípios, também com o Estado, né, apesar de ser um ótimo parceiro, mas as pessoas são diferentes, né, o Estado é muito grande, então tem que ter muita gente também para trabalhar. Então, às vezes, a gente tem um pouco de dificuldade, mas a gente está sempre aberto à discussão, sabe, e sempre com argumentação técnica, né, não é a vontade minha nem de qualquer um do grupo. É até importante você falar sobre isso, essa diversificação que nós temos, que Minas são muitas. Guimarães Rosa escreveu essa frase há séculos atrás, né? É grande Guimarães Rosa, aqui de Cordesburgo, terra da Gruta do Maquiné, fantástico o circuito das grutas, né? Maria, você vê que é importante esse assunto, que o Márcio Almeida, ele é chefe de cozinha. Ele falando assim, sucesso, porque nós temos que diversificar isso aí que você está falando. Só que eu vou entrar num tema aí importantíssimo. Um abraço a Viviane Furso, estão assistindo. Maristânia é de Paraopeba, trabalhou muitos anos em Emater, está nos assistindo, mandando um oi aqui para nós pelo WhatsApp. Paulo Vale está fazendo um trabalho sobre cultura, mandando também, importante o assunto. Aos verdinhos aqui, tá que chega verdinho aqui no WhatsApp. Pois é, vamos dar uma... Minas, Triângulo Mineiro. É uma situação, Uberlândia, Uberaba, Araguari, etc. Tal e tal. A gente chama dos primos ricos. Mas aí nós vamos descer para os primos ricos. Sul de Minas. Você pega ali, vamos lá, Pouso Alegre, Varginha, Três Pontas, Andradas, Pós de Caldas, Extrema, está crescendo muito. Tal. Aí nós já pegamos Sudoeste aqui, Passos, Pains, etc. Eu conheço bem. Aí norte, Vale de Jequitinhonha lá. Agora que eu vou entrar no Vale de Jequitinhonha. Aí, Rio Doce, Valadares, Teoflotone, etc. Agora nós vamos entrar lá no norte. O lítio. Esse lítio, Araçuaí, que você falou muito aí em Conceição do Batente, o lítio está dominando lá essa região do... Você acha que o momento é muito bom ou é um perigo lá para frente também? Olha, a gente não pode... te apertando, hein? Jornalismo é para isso. Não, a gente não pode dizer que não seja bom. Você foi lá na região? Eu não fui ainda. Né? Eu tive Montes Claros agora no evento da Federal Minas Mulher, né, que foi um sucesso lá. 500 mulheres, né, fazendo um evento maravilhoso. A nossa presidente da Federal Minas Mulher, a Bel, faz um trabalho à frente com todo o grupo também, trabalhando muito em conjunto com as mulheres, faz um trabalho espetacular. Nós tivemos no evento lá. E o que eu vejo, e eu inclusive conversei isso com o pessoal do governo do Estado, é que, claro, é importantíssimo a gente encontrar possibilidades de divulgação, de crescimento, né, e aproveitar para divulgar o local e também todas as suas possibilidades, mas usar isso de forma inteligente. Isso é uma preocupação que tem que se ter. Então, como eu citei, por exemplo, Conceição do Mato Dentro, né, então a gente tem que ter o compromisso de não acontecer os mesmos erros em outros lugares, e lá que aconteceu em outros lugares, quando começou o minério, a mineração. Então, lá na região, eu andei conversando com o pessoal e falei, olha, a gente tem que trabalhar muito, entendendo, né, e conversar com o poder público para ele não criar situações que possam depois virar um problema depois. Porque a gente sabe que a mineração está lá, tem um prazo longo,
Mas você não pode criar políticas que dependam, o município vai crescendo, vai criando políticas dependendo desse recurso, e quando esse recurso findar, como é que você continua pagando, né? Então, não deixar inchar os municípios, né, aumentando folha de pagamento ao ponto que isso, né, vire depois um problema. É claro, tem que aumentar a máquina, tem que crescer, porque o município vai crescer, eles vão ter problemas maiores, né? Então, há de se entender isso, mas tem que se pensar quando, né, a gente, desde o primeiro momento, tem que se pensar quando isso acabar. Sim. Né? E provavelmente o prefeito que está lá à frente, ou os prefeitos que estão à frente, não vão estar quando acabar, mas ele não pode preparar uma bomba e deixar para estourar na mão de outro. Né? E também a população tem que entender isso e tem que acompanhar. Então, o poder público, o terceiro setor, tem que se criar, né, uma estrutura de acompanhamento do poder público para apoiar o poder público, não criticar, porque gente para criticar tem muito. Sim. Sabe? Eu vejo isso dia a dia. Mas pessoas que estejam criticando, não tem problema criticar. Mas quais são as propostas que você tem para mudar essa realidade? E você está disposto a acompanhar isso? Eu vejo isso, muitos exemplos. Tem um exemplo que eu não vou citar para não criar problema, mas... eu vou depois, eu vou já, se eu completo. Eu tenho amigos lá da região, eu tomo uns chá com torradas de vez em quando e a gente conversa sobre isso. O problema lá vai ser o transporte, porque lá ainda as estradas não são muito boas para o peso dos caminhões. Vai trazer um problema grave lá para a região. Mas tenho certeza que se for feito em parceria... Pode entrar no trabalho seu sobre isso aí. Eu tenho certeza que fazendo parceria com as empresas que estão se instalando, as grandes empresas, elas estão dispostas a investir para criar alternativa para isso. O problema que não pode é virar um problema para você abrir uma estrada e vir o Ministério Público, vir o pessoal do meio ambiente e tal, e impedir o crescimento. As leis têm que ser seguidas, não estou aqui querendo dizer que alguma lei tem que ser, não deve ser seguida, mas isso não pode ser um problema no crescimento, porque senão a população não vai, porque a riqueza, para ficar a população, ela tem que poder chegar. Então, tem que poder se tirar o produto de lá, vender para a riqueza voltar. Né? E aí, cabe à população acompanhar isso e cobrar para que isso aconteça. A gente não pode jogar a responsabilidade, as nossas responsabilidades nas mãos dos outros. Né? Então, o poder público está à frente, mas ele tem que ter o apoio da população, do empresariado, para que não aconteça. Para depois o empresário dizer, mas que veio uma empresa grande aqui e matou os pequenos. Tal. Mas o que você fez quando ela estava chegando? Você participou? Né? E eu vejo muito isso acontecer. Agora mesmo, como eu ia falar, né, numa região aqui de Minas Gerais, estava acontecendo uma festa de uma riqueza da região, eu não vou citar porque senão fica ruim, mas aí o pessoal reclamou que houve uma comemoração lá e premiaram, né, um caso específico lá na cidade do evento, mas não levaram em consideração, né, o grande produto da região. E aí o pessoal estava reclamando isso, falando comigo tal, e a gente vai tentar fazer um trabalho para apoiar e fortalecer a região lá tal. Mas eu falei assim, tá, mas na hora que estava fazendo a entrega lá, né, da premiação para quem não merecia, vocês fizeram o quê? Não fizeram nada. Então não pode. Você tem que fazer alguma coisa. Tá? Mesmo que aquilo não seja a melhor solução, mas você tem que ser ouvido, que você está insatisfeito com aquilo, porque aquilo está errado. Talvez você não saiba a solução do problema, mas pelo menos se manifeste. Então, o que eu falo sempre é que, claro, para mim, como gestor, eu preciso ter justificativas técnicas, pela minha posição, né, como especialista na minha área. Então, para eu falar alguma coisa que está errada, eu tenho que justificar isso tecnicamente. Mas se eu não me manifesto, depois eu não posso reclamar, porque ninguém me ouviu. Se eu não falei nada, né, então eu posso achar que a coisa está errada, eu tenho o direito a achar que está errado, né, e eu posso reclamar. Se eu não posso fazer isso, ou se eu aceito isso, depois lá na frente as consequências, aí eu não vou ter mais o direito de reclamar, porque quando eu estava vendo acontecendo, eu não fiz nada. É aquela história, você viu, tem um ditado, Amarildo, o pessoal, nós estamos conversando hoje com o consultor da Federaminas, que congrega as associações comerciais de Minas Gerais, Amarildo Pereira, diretor da Federaminas, e expert nessa área de diversificação econômica. Vários assuntos ele está falando aqui, que é importante, Amarildo, você está falando. É para levar aí para as palestras aí das entidades, aqui em Minas Gerais, que a gente sabe, porque temos que ter estratégia. Eu citei o Araçuaí porque é preocupação do pessoal lá. As estradas, quem precisa da estrada lá não vai conseguir por causa dos caminhões pesados que vão transportar o lítio. Então, estou dando esse exemplo. Isso, tem que ser pensado isso, né? De forma inteligente, né? Fazer um trabalho pensando
nisso, porque a vantagem vem, o recurso vai ter, né? E esse recurso já tem que ser direcionado para isso, né? Para estruturar. É porque eu quis fazer uma correlação, porque você falou Conceição do Mato Dentro. Conceição do Mato Dentro, a Ângulo lá fez na época fez vai direto a mineração por um duto, Mineroduto. direto lá para o porto, né? Sim. Do Espírito Santo, lá para Vitória, né? Na verdade, esse mineroduto até foi feito na época pela MMX, né? O Eike Batista, né? E aí depois foi passado, quando a Ângulo comprou depois. Nós também temos, na nossa região lá de Mariana também, nós temos os minerodutos que vão para o Espírito Santo, né? A Samarco tem os minerodutos e é transportado o minério, é injetado aqui e sai lá no porto, lá em Ubu, né? Lá em Anchieta. Então, existem as formas de ser feito, né? A Vale transporta por ferrovia, né? Então, o impacto é menor também. Nós deveríamos investir mais em ferrovia no Brasil, mas tem todas as dificuldades que que são parte desse desenvolvimento. Então, a gente precisa começar a forçar mais esse desenvolvimento, porque senão a gente depende do recurso, depende do dinheiro da mineração, né? Minas Gerais depende ainda muito do dinheiro da mineração, e a gente precisa se estruturar para tirar isso de forma mais inteligente, né? Então, as ferrovias seriam um ótimo forma de transporte tanto para a gente, né? De facilidade. A Europa investe muito nisso, os Estados Unidos tem também muitas ferrovias, e nós do Brasil temos essa carência de ferrovias. Botamos muitas pessoas na rodovia com risco imenso e acontece um monte de acidente, como acontece aí diariamente. Sabe o que eu estou otimista? Hidrovia. Sim, também, Hidrovia, importantíssimo. o governo federal está estudando junto com o Docas da Bahia, escoamento de produção saindo de Pirapora até Juazeiro. Achei super bacana. É um estudo demorado. Claro. Nós temos a época de seca do Rio São Francisco, grande, Velho Chico, vão preservar o meio ambiente nessa época de seca, depois vem a chuva, tudo bem. Essa época de seca, gente, vão evitar queimadas também, pelo amor de Deus, né? Nossa região também é um problema sério. Eu estava lá em Ribeirão Preto, a preocupação do povo também lá, porque é muita cana, milho, etc., lá muita agricultura, eles estão colocando vigia nas estradas para evitar os malucos lá de botar fogo na canavial. Nossa região. Ano passado os produtores estão fazendo isso. Ano passado não tivemos muito problema com isso, né? Muita queimada aqui na região. E, inclusive, até em Belo Horizonte teve dias de eu estar aqui em Belo Horizonte. Hoje está tendo, que é do aeroporto. Muito difícil. Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, está tendo um incêndio lá nas matas, atrapalhando os voos, está tudo parado lá na região. Pessoal, hoje nós estamos conversando, Marildo Pereira, vocês estão vendo, professor expert em projetos aí. Marildo, a economia mineira ela é diversificada, como nós falamos já, e vamos fazer várias coisas, e você tem estratégias para isso. Onde é que nós entramos aí? Produção agrícola, Minas é uma potência, você pega ali o Jaíba hoje, aquela região de Janaúba, do Jaíba hoje exporta produtos, banana, manga, uva, para outras partes do Brasil, até para o exterior. A agricultura, o pessoal ainda tem que enxergar que é muito importante, não é pensar só na indústria. Sim, não. A indústria é demorada, a agricultura é mais rápida, né? Eu acho que vou fazer o tamanho do Brasil, eu acho que dá para a gente fazer tudo ao mesmo tempo. Tem de tudo, né? A gente tem de falar tudo. Que né? é abençoado. País, nós é abençoadíssimo, né? Plantou, vai nascer. Sim. Eu acho que o que falta mais é esse comprometimento, né, principalmente do setor público, né, com os investimentos, principalmente em infraestrutura. Né, que o grande problema do gargalo do Brasil é infraestrutura e mão de obra. Né, que a gente tem um grande problema hoje de mão de obra. Ontem mesmo estava conversando numa reunião que a gente teve de trabalho ontem, né, porque a gente trabalha, empresário trabalha todo dia, né, então tem isso, a gente conversando e estava falando sobre isso, sobre a questão de mão de obra. Eu estive em Realeza, que é lá de Manhuaçu, no sítio de uns amigos, e estava falando sobre a colheita de café, né, tal, e a dificuldade que estava de mão de obra. Eu estive em Varginha há 3 semanas atrás, o problema era esse também. Então, isso é um grande problema. Em Ouro Preto, nós estávamos falando sobre hotéis lá, o Vila Galé está tendo problema de mão de obra. Tem, então na inauguração eles trouxeram muita gente de outras unidades deles, outros estados, para trabalhar. E isso, o grande problema que a gente está tendo hoje é porque muita gente
está aí usufruindo de ajudas, né, de bolsas família, tantas bolsas que tem, tantas formas de se manter através de ajudas do Estado, que são importantes, mas que deviam ser transitórias e não permanentes, né? E aí a economia diminui, porque as pessoas não entendem que até para ter recurso para ajudar as pessoas, a economia tem que girar para que ajude outras pessoas. Então, nós estamos ficando com uma população idosa, né? E a população cresce menos hoje, né? Porque as pessoas hoje têm menos filhos, isso está acontecendo no mundo inteiro. Só que a gente está começando a ficar com uma população idosa e que daqui a pouco a gente não vai ter população economicamente ativa para pagar quem não pode mais trabalhar realmente, porque vai ter que se aposentar e não tem como trabalhar mais. Então, nós temos um problema sério pela frente, que a gente tem que enfrentar isso, e que, infelizmente, a gente não vê o olhar do poder público da forma que deveria estar pensando em investir mais, em fortalecer mais, incentivar que as pessoas produzam, né? E não necessariamente que as pessoas trabalhem como empregado, a pessoa tem que diversificar a economia, tem que, né, incentivar o investimento, né, o empreendedorismo, mas a economia tem que girar para gerar riqueza, para que a gente consiga pagar as despesas do mundo. Não adianta a gente imaginar que as pessoas vão ficar dependendo do Estado, porque o Estado não gera riqueza, isso já falava Margaret Thatcher, né? O Estado não gera riqueza nenhuma, ele só gasta, né? Então, infelizmente, a gente tem esse problema hoje, é um problema do mundo inteiro, mas nós temos que pensar no nosso quintal, né, no Brasil, e isso é uma questão séria, porque a economia, para crescer, ela precisa de pessoas, as pessoas precisam fazer. Não adianta de obra, né? Imaginar que... É só a máquina, só o robô. Não vai. Vão robotizar. IA não vai resolver todos os problemas. É. Né? Precisa de uma pessoa atrás de uma máquina. Né? E muitas coisas a gente precisa de pessoas, que pessoas estejam fazendo. Então, eu acho que isso é um grande problema, né? Que a gente precisa resolver isso. Para o país crescer, nós temos que, aí voltamos à questão de cada um de nós assumir a responsabilidade. Não dá para jogar para o outro, porque uma hora essa bomba pode estourar e aí a gente vai fazer como, né? Essa frase sua aí foi ótima. Uma hora a bomba vai estourar. E vai mesmo. Vou mandar uns 3 abraços aqui, depois eu vou entrar no mérito aqui interessante. Cláudia Elian, um grande abraço a Cláudia Elian, toda a família. A Virgínia Cândido, Virgínia é historiadora, professora, guia de turismo, sempre nos assistindo. Valquíria de Cachoeira da Prata, cidadezinha aqui perto de 7 Lagoas. Muito bacana a cidade. Tem um areal lá, a cidade, muita história. Agora, Brás Pagani é lá de Varginha, Três Corações, que é a região Varginha. Lindo a região, passei lá esses dias. Ele é presidente da EDESUL, da Empresa de Desenvolvimento Sul de Minas. Olha que legal. Nós tivemos lá, há 20 dias atrás, eles lançaram lá vamos dizer, energia limpa. Eles vão criar energia limpa, Brás Pagani, com câmaras municipais, com prefeituras e empresários, energia limpa, para não depender da geração de água de Furnas. Ali é o Mar de Minas, mas não só depender da água de Furnas. Então, eles vão fazer várias plantas de energia limpa, que é energia solar. Isso aí está importantíssimo. Manda um abraço para o Brás e a toda a equipe lá da EDESUL. Não, é uma região lindíssima. Eu estava... Essa semana eu tive em Fama, ao lado de Alfenas. Que ficou prefeito lá esses dias, Alexandre Heller. Isso. Um rapaz também, né? Ele era vice-prefeito, agora está como prefeito, está fazendo um trabalho lá à frente no município. Eu fiquei apaixonado pelo município, pequenininho, mas uma graça, um cuidado do município, as pessoas muito simpáticas. Eu tive com vários empresários. A gente está tentando ver se a gente desenvolve um projeto lá também para a região. Está lá, né, aquela beleza das águas, né, do Lago de Furnas. Aquilo é uma riqueza absurda que pode ser explorada, tem sido explorada e pode ser explorada muito mais. Né, uma riqueza que a região tem. E a cidade é uma graça. Eu fiquei apaixonado pela cidade. Mas é uma região que é muito rica, né? A questão da agricultura lá é muito forte também, né? Alfenas é um município grande, né? Com uma economia forte também. Então, assim, Minas Gerais eu conheço pouco de Minas Gerais ainda, né? Eu tenho rodado bastante, né? Mas ainda conheço muito pouco. Mas esse projeto que eles vão fazer lá vai abranger, pra ter ideia, Amarildo, cerca de 160 municípios do sul de Minas. Vai ser um modelo para o Brasil.
esse trabalho que estão fazendo de plantas de energia limpa para geração de energia, né? Trazer esse assunto para o fórum, para apresentar isso. Depois eu te passo o telefone do Por Brás favor. Pagani, né? e eles vão fazer um consórcio das câmaras municipais sobre isso, vão fazer junto com as prefeituras e os empresários que vão juntamente fazer em conjunto, nada individual. Cada município vai ter essa participação. Foi um fórum muito interessante que nós fizemos lá, da energia limpa, o sol do mar de Minas, muito, muito interessante o que nós discutimos lá durante 2 dias lá em Varginha. É muito importante que os municípios se reúnam, né? A gente também tem na região nossa lá, né? Itabirito, Mariana, Ouro Preto, Congonhas, eles têm se reunido, os secretários têm em outras cidades, se não me engano são 11 cidades que têm se reunido também para discutir essa questão da diversificação econômica, né? E do desenvolvimento econômico da região. Um estado do tamanho, né, de Minas Gerais, ele tem que pensar de forma regional, né, o tempo todo, né? Não pode ser só de vez em quando, porque senão fica difícil até o Estado. Como é que o Estado consegue, né, o Estado como máquina, né, como estrutura, consegue agir num Estado desse tamanho, né? Então, se os municípios não se organizarem, né, para poder até apresentar as propostas, levar soluções até para serem discutidas, fica difícil para o Estado conseguir montar essa estrutura toda e fazer essa máquina andar, né? Ontem eu estava até comentando com minha esposa, Áurea, um abraço, Áurea. Agora, o YouTube tem essa vantagem. Tem gente que está assistindo agora, mas fica Pode assistir de depois, manhã, né? de madrugada. Um abraço a Marcinha Nunes. A Marcinha Nunes é lá do Cerro. Lá. Estive lá também esses dias no Cerro. Ela brinca comigo que ela assiste meu programa às 10 horas da noite. Quando ela chega do restaurante, toma um banho, aí ela vai ver o meu programa. Um abraço, Marcinha Nunes, ali no restaurante Dona Lucina, Padre Odorico, com Avenida do Contorno. Mas eu estava conversando, o marketing é muito interessante. A gente que é jornalista, o marqueteiro de Minas, do governo, aqui o trem prospera. Eu achei ótima essa frase. Muito bom, né? Aqui o trem prospera. Achei fantástica essa frase. Porque trem é coisa que você fala qualquer coisa. Qualquer coisa pode ser falar trem, nisso, né? gente, aqui, ó, esse trem aqui é bom. É o Kleber, da Cachaça. Ele produz cachaças, fez pra gente. Pode entrar em contato com ele através do 98 87 75919. Kleber, depois vocês entram em contato. Bacana demais. O Kleber fez essa cachaça. Diversificou e a produção dele faz rótulos. Ele fez o programa Minas Turismo Gerais. Um abraço, Kleber. Eu estou te falando sobre o trem prospera. Em Minas Gerais tem esse negócio. O trem não pode parar. Não. Né? A gente fala muito do Nordeste. E eu gostei muito desse tema seu aqui, diversificação econômica. É um tema... Isso ele é muito abrangente, né? Claro que a gente vai trabalhando os temas dentro da diversificação. O tema é bacana demais, diversificação econômica. O turismo, como você falou, né? A gente tem trabalhado muito a questão do turismo, né? Que é muito forte em Minas Gerais, né? Todas as regiões que a gente vai, a gente tem, né? Por exemplo, a nossa região lá, né? Mariana, Ouro Preto, né, Itabirito, tem a questão, e as outras cidades do entorno tem a questão da mineração, mas tem uma riqueza histórica absurda, que infelizmente não é muito conhecida, até pelos próprios mineiros, né, a gente precisa trabalhar mais isso, educação patrimonial, né, valorizar mais as riquezas de Minas Gerais. Eu acho que o Estado tem feito um bom trabalho, mas isso precisa ser fortalecido dentro dos municípios, né, de contar essa história de Minas Gerais, as pessoas conhecerem a história de Minas Gerais de forma mais abrangente, mas é uma vantagem que Minas Gerais tem de ter todas as riquezas que tem e ainda a história é muito rica, né? Então, você poder vender tudo que você tem de produtos, né, e ainda poder vender a sua história. Exemplo que a gente que surgiu dentro do fórum, que são as 2 primeiras IGs da região que nós fizemos, identificações geográficas. Nós fizemos 2 identificações geográficas na região. A de Mariana é a geleia de pimenta biquinho, e a de Ouro Preto, que é lá de Cachoeira do Campo, são os produtos da Jabuticaba, né, com apoio da Samarco. Se eu ler tudo que vocês estão produzindo aqui, ó, vou ler rápido. Isso, pode ir. Geleia de pimenta biquinho, lá de Mariana, Jabuticaba, derivado de Cachoeira do Campo, Ouro Preto. Queijo artesanal de Entre Serras, lá de Santa Bárbara, cerâmica
Saramenha de Ouro Branco. Olha como hoje em Minas é demais. Violas de Queluz, Conselheiro Lafayette, Quitanos de Congonhas. Eu tive já no Festival de Quitanos lá em Congonhas ano passado. Fui convidado, foi ótimo lá. Mel de Santa Bárbara. É Queca de Nova Lima. Nova Aqui Lima, tá Cuca, mas é Queca. É Queca, Um abraço, Helena. Eu conheço a Helena. Ah, Você conhece a Helena? Não, Helena, ela é confeiteira, chefe. Ela faz queca e lamparina. me falaram já da lamparina Vou também, te que eu não passar conheço. o telefone da Helena, Por favor. grande Helena, fantástico. Pastel de angu de Tabirito, né? Sempre tem um festival lá. É, Conceição do Mato Dentro também. Inclusive, tem até uma discussão aí mesmo? dos dois. Tem os dois municípios. Eu não sei. A história vai dizer, né? Mas aqui perto tem uma cidade que chama São Joaquim de Bicos, parece que lá também eles têm Também, esse olha negócio. só. Né? Vinho de Jabuticaba e Catas Altas. Olha a diversificação que você está trabalhando nessa área. Pedra Sabão em Ouro Preto, Mariana. 12 de São Bartolomeu. São Bartolomeu é bacana demais. Famosíssimo, Você né? conhece Cuiabá, lá? Eu conheço. Lá do Nonô, lá no centro. Artefato de Praça em Claura. Claura está produzindo vinho da melhor qualidade. Um abraço a Elci. Elci já trouxe ela aqui. E vinho, café. Lá tá bombando, queijo. Glaura tem muita coisa. Tá bacana. O pessoal da Jabuticaba tem lá de Glaura também, né, que vende de cachoeira, mas também produz lá em Artefato Glaura de também. prato. Só naquela região. Olha o tanto de coisa que vocês estão desenvolvendo lá. Duas IGs a gente já fez, né, que são as duas primeiras. Essas outras são todos projetos que a gente está em andamento para desenvolver, para a gente lançar. Vai ter coisa demais para você, muito, ué. Pode me chamar que eu vou lá fazer matéria lá. Isso aí. A maioria que eu já conheço, mas é ótimo. Mas tem muita coisa. Ainda tem outras ainda que a gente não estão aí. Tem outras ainda que a gente está trabalhando. Mas é muita coisa. Olha a diversificação é muito daquilo que sai do minério. Olha tanto de coisa que está trabalhando em cima. E de mão de obra, né? Exatamente. E a valorização das pessoas, né, do fazer, né, das pessoas que... Porque a questão da mineração, né, que às vezes as pessoas têm dificuldade de entender, a indústria ela depende de uma preparação da pessoa. Né? A pessoa tem que estar mais preparada tecnicamente para atender essas demandas da mineração e crescer também na mineração. Mas existe toda uma cadeia que é desenvolvida, que pode ser desenvolvida como investidores individualizados, né, como empresário, como empreendedor, né, porque você leva mais pessoas para a cidade, você leva pessoas, às vezes, de poder aquisitivo maior, que estão interessadas em conhecer outras coisas, né, outros fazeres, outras riquezas. Então, você consegue desenvolver. Então, não necessariamente você precisa trabalhar para a mineração, mas você pode se aproveitar da mineração para crescer o lugar, para enriquecer com quantas coisas que tem aí, né? Esse exemplo de Glaura é interessantíssimo. O pessoal produzindo vinho lá, produzindo café, queijo. Tem azeite na região ali também. Azeite. Tem o Vila Amor Olival, que é uma pousada maravilhosa da Denise, que eu conheço muito. Como é que estive lá, Denise, do Vila Amor Olival. Ela tem uma pousada lá também. Tem uma também. pousada maravilhosa. Eu tive com ela. E um azeite delicioso. Eu tive lá, ficando lá também, é espetacular. A pousada é ótima. Nós vamos entrar nos méritos aqui para frente, só que eu tenho que mandar 2 abraços aqui que estão nos assistindo. Um é o Aquino Despachante, grande Aquino, um abraço, meu amigo, sempre nos assistindo aqui no Despachante. E outro, queridíssimo, jornalista da melhor qualidade, mas deixou o jornalismo de lado. E hoje ele é artista, Fernando Ângelo, imitador. Entre lá, @Fernando Ângelo Imitador no Instagram dele. Fernando está aqui. Programa excelente, da fome de conhecimento e de sabores. Maria, do meu programa é muito descontraído, sabe? Não, que eu ótimo, acho que você falou, né, que você assistiu. E aqui é uma farra, tem dia que é uma farra isso aqui. Eu estou rindo aqui, eu vi o Fernando aqui, e nós fizemos aqui, ele cantou, dançou aqui, sensacional. Mas essa semana, a quinta-feira eu estou indo na Diamantina. Eu lembrei aqui agora, Diamantino, fiquei sabendo que já tem 5 vinícolas lá. Estou indo quinta-feira, Diamantino. Sexta, você é graciado com a medalha JK. Muito obrigado ao governo de Minas, ao doutor Serafim Jardim, turma toda lá, o prefeito Jefferson. O prefeito, o apelido dele é Paquito. Se você falar Jefferson, ninguém sabe. Vai falar Paquito. Todo mundo conhece. Um abraço a todos. Eu estou lá quinta-feira assistir a Vesperata e sexta-feira, 9h30, até a
condecoração da medalha JK. Obrigado a todos. A gente merece um pouco, mas nem tanto, né? Isso. A Milena Pedrosa está nos assistindo lá ainda. Um abraço, Milena. Você está 1000 por hora, deve estar trabalhando e assistindo a gente. A diversificação é importantíssima para Minas Gerais e também para o impacto social neste nosso estado lindo. E a economia criativa é maravilhosa e tem impacto econômico gigante da economia. É o que eu li aqui aos poucos as coisas que você está desenvolvendo através do potencial do IGR lá da região do quadrilátero ferrífero. Diversificar, né? E essa questão é muito rico a Essa região. exposição dela é importante. Eu fiquei até assustado quando a gente começa a trabalhar e pesquisar mais sobre o assunto, porque quando você está trabalhando lá no seu dia a dia, no meu caso, né, com projetos, quando eu estava no projeto na mineração, então a gente estava envolvido ali o dia a dia, saía de manhã, ia para o campo, voltava no final do dia, não tinha muito tempo. Quando você começa a pesquisar e aí tem mais liberdade de você trabalhar, você começa a ficar impressionado com a quantidade de riqueza que nós temos na região, né? E o trabalho que é feito, né? Tantas pessoas que têm feito trabalhos espetaculares que a gente precisa divulgar mais. Por isso que eu falo, né, que o Fórum só é o que é hoje, porque a gente tem pessoas ótimas e a gente valoriza muito isso. Né, do nosso grupo são pessoas de vários municípios que trabalham com a gente, né, toda a parte de apoio, de desenvolvimento, de gestão do projeto, de comunicação que é feito pela Rúbia, que mora em Ouro Branco, né, e tem a empresa dela lá, ela né, faz um trabalho espetacular. O Gilmar, que é daqui, que todos os dados de inteligência. A Milena, que está com a gente no projeto agora, apoiando também, que a gente acabou de criar um instituto. Né, nós estamos criando um instituto agora, porque a gente está sendo muito demandado por ações no Estado e a gente precisa de mais parceiros. Você estou vendo, você é 220, a Milena também é 220, ainda imagina, vai dar né? certo. Mas a gente tem outros parceiros, né? Tem o Toninho. Tem que estar 220. O Antônio Caeiro, que também faz um projeto espetacular lá em Passagem de Mariana, né? E a gente tem muitas, a Fernanda Andrade, que faz um trabalho espetacular também de apoio e tal. Então, a gente tem uma equipe muito forte junto, né? Para que a gente consiga fazer isso que a gente tem feito, né? E a ideia é que a gente faça mais. Mas a gente precisa de mais parceiros também, né? E a felicidade que a gente tem é que as grandes empresas entenderam a importância desse projeto e nos apoiam, porque a gente só consegue fazer isso tudo porque a gente tem apoio das grandes empresas. Porque eu tenho o meu negócio, né, que é o Paga Minhas Contas, né, cada um de nós tem que ter, e a gente tem esse projeto também, que é um projeto que a gente faz a tantas mãos para valorizar Minas Gerais, fazer Minas Gerais crescer, mas valorizando o empresariado como que é o mais importante, que faz o desenvolvimento acontecer. Você pode saber que o programa Sérgio Morena Gerais, né, o Minas Turismo Gerais, está de portas abertas. Agradeço. Quanto mais novidades você tiver, você pode estar em contato comigo. Tamo junto. O Brás Pagani, lá de Varginha, ele está fazendo um relato aqui, que eu citei, né, da energia limpa, e ele falou, ele citou aqui que é a participação efetiva da Câmara Municipal, da Prefeitura, fruto de um longo caminho que estamos construindo juntos. Parabéns ao presidente da Federaminas pelas colocações, é o diretor, né? Isso. Pelas brilhantes colocações. E o Roberto Fagundes, vice-presidente da Federaminas, esteve lá também com a gente há 2, 3 semanas atrás, que é também um dos co-autor desse trabalho de energia limpa lá em Varginha. Também. Um abraço, Roberto Fagundes, gente da melhor qualidade. Sim. Desse projeto Sul de Minas. Eu falei que vai ser um exemplo para o Brasil, e eles, o prefeito lá, o Léo, a turma lá, o Marquinhos, até trouxe eles aqui para a gente conversar. Um abraço ao Bill Falcão, jornalista também que está nos assistindo. É gente com força aqui, mandando os verdinhos aqui para a gente através do chat. Tá lendo aqui, nós vamos ficar aqui até amanhã, mas um abraço a todos. O Amarildo, pessoal, nós estamos conversando com o Amarildo Pereira. Ele, no início, antes, ele me falou que não é professor, mas ele está dando uma aula aqui, ele é administrador de empresa, consultor, mas a economia, eu gostei demais desse tema seu, diversificação econômica. Minas Gerais tem que sair um pouco disso mesmo e criar cada vez mais uma coisa. Eu acho que você está indo para assim, na verdade, assim, eu acho que o que a gente está fazendo é mostrando o que já acontece, é valorizando o que já tem, né? Então, a economia ela já é diversificada, a gente só precisa fortalecer. Eu tive visitando, eu sempre uso como exemplo essa visita que eu tive há uns 2 anos atrás, eu fui a Recife e a gente foi conhecer um pouquinho do que aconteceu na cidade de Recife, né? De valorização da economia, de entender o que aconteceu.
porque Recife cresceu muito ali a questão central, né? Eles fizeram um trabalho, a prefeitura tem feito um trabalho forte lá com o empresariado de valorização do centro histórico, né? Revitalização. E aí a gente foi conhecer um pouco de como funciona isso para a gente aprender, né? Porque é muito bom a gente aprender. E a gente foi fazer uma visita, na época eu estava como presidente da Associação Comercial de Mariana, a gente foi a convite da Fundação Renova, que estava fazendo um trabalho, né, criando essa estrutura para tentar trazer um pouco desses aprendizados para a gente. E quando eu estava visitando lá e conhecendo, e aí eu entendi que o que eles fizeram foi um trabalho de valorização exatamente disso, das pessoas e das riquezas da história do local. E a gente visitou, dentre a questão da música, né? Tinha a questão do artesanato. E aí a gente foi numa ilha que tem lá, que é no Rio Beberibe, lá. E aí eu estava contando a história, né? Por que foi feito esse trabalho lá, por que a gente estava indo lá. E aí tem as mulheres que os maridos colhem o marisco e elas debulham, não sei exatamente qual é o que tem que falar, mas eu acho que é tipo debulhar, limpar. Abrir, né? Isso, abrir, né? E elas vendiam isso, ou elas, ou Faziam os filhos. artesanato? Não, vendiam para comida mesmo, mas vendiam um saco, sei lá, de 2 quilos por R$5. Hoje em dia, elas recebem 50, 60 por pessoa, ou um valor por grupo, para contar a história delas. Então, os maridos saem para colher, elas depois contam essa história para esse grupo de turistas, e eles participam então, desse turismo, né, que é participativo, entende o que acontece. E depois tem uma outra mulher que é chefe de cozinha, apareceu até na televisão já, e ela faz os pratos com isso e cobra também e tal. Então, transformou isso em produto. E aí valorizou as pessoas, e as pessoas se fixaram no local e hoje ganham dinheiro, e o local cresceu, desenvolveu, e as pessoas não precisaram sair dali, né? Então, elas usaram aquela riqueza que elas já tinham, é o que elas sabiam fazer, e aquilo ali transformou em um produto, e aquilo tem valor de mercado alto, e valoriza a história. Vocês fizeram uma cooperativa, né? Tem, né? Então. E outra coisa que eu achei muito interessante também é que quando a gente visitou uma das ações que a gente teve lá, a gente visitou o pessoal da prefeitura, Secretaria de Turismo e tal, e eles deram uma sacola pra gente, né? Uma sacola muito bonita e tal. E aí eu estava olhando o desenho, os detalhes, né? E aí você pensa em Pernambuco, Recife, você pensa na praia, né? Mas aí a praia lá tem a questão do tubarão, né? De Recife, da praia de Boa Viagem. E aí eles divulgam tudo, mas não tem a praia em destaque. Então eles divulgam toda a riqueza, mercado, toda a riqueza que tem, mas não fica focado naquilo, porque aquilo ali não é a única riqueza que eles têm. Então eu acho que isso serve como experiência para a gente, da gente valorizar as nossas riquezas, né? Eu sou um mineiro de coração, né? Eu nasci no estado do Rio, no interior do estado do Rio, mas sou um mineiro de coração, sou cidadão marianense, já tenho título, recebi a medalha de Dia de Minas ano passado. Pertinho. Me esforço, né? Fidiquei. Mas sou apaixonado por Minas Gerais e pelas riquezas daqui. Aqui é tudo de bom. É muito bom, maravilhoso. Aqui, sabe quem está nos assistindo lá de Portugal? Marden. Marden. Tá mandando um abraço para você. Grande abraço. Opa, Sérgio, abraço para você e a Marildo daqui de Setúbal, Portugal. Grande amigo. Não vou marcar para visitar ele lá. O Marden é amigão meu. O pai dele foi meu colega de jornalista. Estava aqui, eu acho que semana passada, semana retrasada. O pai dele, o Sinésio, foi meu colega de faculdade. Esse ano a gente faz 40 anos de formado. Um abraço ao Sinésio e ao Marden. A Milena tá, aqueles nomes que você falou, Toninho, Gilmar, Rúbio, Fernando, todos maravilhosos. É um grupo espetacular que nós temos. Né? A Marildo, quem quiser entrar em contato com você, como é que é? Tem um Instagram, tem um site? A gente tem um Instagram do fórum, né? Fórum Diversificação Econômica, Fórum Regional Diversificação Econômica, @Fórum Regional Diversificação Econômica. Tem a Federaminas também, né? Tem o @Federaminas também, que é através da Federaminas pode falar com a gente também. E o site, né? Tem o site, tem o Instagram também da Federaminas. E eu estou à disposição, através de lá, precisar falar comigo, se eu puder ajudar algum município. Ligar para a Federaminas, quer falar com a Marildo Pereira. Se quiser falar comigo também, não tem problema não. Depois, se você quiser, pode botar meu número de telefone também lá. É melhor não. Liga para a Federaminas, que quero falar com a Marildo. Ele não está aqui agora, Tarião. Deixa recado. Porque lá a diretoria toda é voluntária, então a gente tem as outras atividades, mas tem a equipe lá que está à disposição para receber. E também mandando mensagem para a gente no Instagram, a gente responde, tem a equipe que cuida disso. É um prazer muito grande a gente poder ajudar e desenvolver Minas Gerais, né?
as portas estão abertas para as coisas boas. Isso aí. Coisa ruim, a gente tem que... Minha mãe, saudosa, falava assim, ó, Deus foi sábio, deu 2 ouvidos, um para entrar, outro para sair, quando a coisa é ruim. Quando é boa, você fica e guarda na sua cabeça. Tô vendo que você tem coisas boas aí, eu aprendi muito com suas palavras aí, viu, Amarildo? Falando sério, pessoal, entra lá no Instagram, né? Fórum Regional de Diversificação Econômica, ou liga lá para Federaminas, e fala com o Amarildo que ele tem muita coisa para fazer coisas boas para Minas Gerais. A ideia é essa. E as portas nossas estão sempre abertas. Agradeço demais, é um prazer muito grande estar aqui. Um abraço para a sua assessoria que está aí. Me apoia. Tá a Rúbia. A Rúbia, a Gisele que está aqui com a gente. A Gisele. Um abraço, Gisele. Gisele tá que tira foto e filma a gente aí. Apoio, famoso, apoiando, né, a gente. Gisele, eu sou desse jeito, vem cá. Você quer aparecer? Não precisa não. Bastidores. Mas eu sou assim, eu quero protocolo, você precisa de ver. A equipe da Rúbia é ótima. A equipe da Rúbia é muito boa. Será que eu conheço? Eu conheço uma jornalista que chama Rúbia. Rúbia é jornalista? Gisele? Eu acho que sabe, né? RP? Nossas... Pessoal, fotógrafo? Boa? Ótima. Adoro foto. Faz de tudo um pouco? Mas jornalista faz de tudo um pouco. Bom jornalista, né? Bom. Tem uns picareta aí, jornalistas. Nossa Senhora. Eu tô fugindo deles. Ô, Marido, meu programa tá aberto. Meu não, né? Nosso. Agradecer ao João que está aí fazendo essa edição, esse trabalho aí bacana. Um abraço a todos. A Federaminas também está à disposição, o fórum, toda a nossa equipe. Você tem meu contato, agora você pode mandar tudinho para mim, já que você é mineiro. Já vou mandar tudinho para mim. Que vou mandar os trem todos para você. Eu tenho os trem bom. Prazer, meu. Muito obrigado. Bom que sabia que Minas Gerais está agregando, recebendo pessoas boas para desenvolver a nossa Minas e Belas Gerais. Muito obrigado. Prazer. Pessoal, um abraço e até o próximo programa. Nos caminhos por onde andei, as cantigas que ouvi e cantei, nessa terra que tanto nos traz, sou mineiro, sou Minas Gerais. A viola, o tambor, os sabores, são amores vivendo em mim, são encantos da natureza, é beleza que não tem fim. Oh, Minas Gerais, oh, Minas Gerais. Minas é encanto por todo lugar. Minas, a história mostra o seu valor, é a fé nas montanhas e vales. Minas com muito amor. Minas Turismo Gerais.